Voltamos com o Papo de Juventude. Hoje nossa conversa é sobre os impactos do uso excessivo da internet. As incontáveis selfies, as horas na frente das telas, a busca por afetos e aprovações virtuais têm gerado reações físicas e psicológicas que podem precisar de tratamento profissional. Bem, a gente está conversando aqui com a Sandra Araújo Roth, que é psicanalista, e também com a Maria Augusta Ribeiro, especialista em etnografia e comportamento digital. No primeiro bloco a gente já deu um panoramazinho, né? Conseguiu situar um pouquinho aí a questão do narcisismo, autoestima, influência da internet na vida como consequência negativa, vamos dizer assim, na vida principalmente de crianças e adolescentes. E aí, doutora Sandra, a gente volta a falar desse mundo virtual que não traduz verdadeiramente a realidade, né, os sentimentos, os pensamentos das pessoas, e a gente entra também na questão dos filtros, né, que existem, principalmente em relação à imagem, o que impacta aí na questão que a gente estava falando do narcisismo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o perigo desses filtros. Eu recebi já e recebo várias famílias cuja queixa é dificuldade de comunicação com os filhos. Em gerações anteriores, as pessoas mais clássicas vão entender, para não dizer antigas, a gente interpretava os pais com um olhar, né? Com um olhar, os pais interpretavam os filhos, né? Muitas vezes sem a necessidade de palavras, como acontece no início da vida. Os gritos do bebê são interpretados pela mãe, né? Os olhares, né? E então isso está aí como potência. Só que como que eu vou interpretar carinhas exatamente iguais, poses exatamente iguais? Como que eu vou interpretar se não tem nenhuma variação de um rostinho para o outro? Como que eu vou saber se aquela pessoa está feliz de verdade ou triste de verdade? Então, a ideia de tanta exposição na verdade foi uma vulnerabilidade gigantesca e uma grande dificuldade de expor individualidade por medo de não ser amado, se não encaixar. Virou uma grande padronização, né, de imagem. Exatamente, e até das emoções. Sim. Então, muitas vezes as crianças não conseguem interpretar olhares e expressões faciais, né? E isso tem consequências em função de estar com isolamento afetivo, pela privação de rostos humanos. Né? Só rostinhos padronizados com filtros tais e tal, sem falar nas cirurgias e tal. Enfim, sim. Né? Maria Augusta, você que trabalha aí, né, com essa questão da análise do comportamento do consumidor, principalmente nas redes digitais, é importante a gente também falar da questão das pessoas que trabalham na internet, né? Ou seja, as pessoas que são produtores de conteúdo, a gente tem aí os influenciadores digitais, e que as pessoas que seguem esses produtores, esses influenciadores, acabam confundindo, querendo se igualar a uma profissão que não é sua. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, para a gente entender melhor, né, essa questão da exposição. Até que nível essa exposição é aceita? Bom, mudando, assim, falando bem simples mesmo, uma profissão que trabalha com internet, ela vai ter sempre mais conteúdo, mais foto, mais vídeo, mais tudo, do que alguém que tem um perfil que não é profissional, que não é para gerar conteúdo, que não é para influenciar ninguém. Por exemplo, o Belicosa, que é o meu meio de trabalho, ele tem que a persona é um pouco colada com a pessoa. A Maria Augusta, ela mescla um pouco, mas as pessoas conseguem distinguir o que é vida real e o que é conteúdo, né? Os influenciadores, a mesma coisa, eles colam as personas nas pessoas para poder vender os produtos e fazer negócio e gerar conteúdo, né? O que está acontecendo, e a doutora Sandra falou muito bem, é que a falta de afeto, de reconhecimento, de visualização mesmo do que é real, do que é bom ou do que é ruim, do que não é seguro, o que é seguro, faz com que as pessoas acabam confundindo. Então, dentro da internet, elas veem um perfil no Instagram, no TikTok, ou numa rede social qualquer, elas acham que aquilo pode ser real, e a gente está
está falando aí de muitos filtros para deixar a imagem linda, né, perfeita, maquiada, perfis que fazem emagrecer, né, nós temos os Photoshops de qualquer tamanho, de qualquer jeito, para colocar a imagem que mais fique perto do padrão de beleza e estabelecido. Quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de empresas que trabalham com os IPs. Então, porque meu telefone ficou perto do seu, já consegue se triangular aí a parte tecnológica e dizer, opa, peraí que a Priscila gostou da mesma cor de batom da Maria Augusta, mas a doutora Sandra não. Então, já consegue identificar, já consegue te mandar informações, e aí propaganda acaba se apropriando desse mercado e ficar nos oferecendo produtos constantemente. E aí, voltando a falar de consequências disso tudo que você falou e que a gente está falando durante o programa, é importante a gente falar de casos até de suicídios, né, Maria Augusta, que chegam a essas ações extremas aí de crianças e adolescentes, principalmente, que não conseguem acabam não conseguindo ter nem digitalmente esse amor, esse reconhecimento que tanto buscam e acabam optando por ações extremas. Eu queria também que você falasse sobre isso em relação às pesquisas que você tem se deparado. Bom, existem muitos casos dentro da internet com grandes pesquisadores, e aí sim, psicólogos, psiquiatras, médicos, realmente especialistas na questão do suicídio. Ela não é abordada na parte onde eu trabalho, que é o comercial. O que a gente observa como consumidor e como pesquisador dentro das redes é que o fato de haver um ambiente que não seja adequado e as crianças e jovens estarem o tempo inteiro suscetíveis a uma tela faz com que gere um ambiente que eles sim podem ter tentativas de suicídio porque não tiveram reconhecimentos. Existe um caso na Inglaterra onde um jovem tentava ao longo do dia quase 400 fotos, fazendo seus selfies, em busca desse reconhecimento, não obtia o quê? As pessoas tirando sarro do tamanho do nariz, ou das espinhas, ou do corte de cabelo, e aí ele sim tentou o suicídio, mas sim porque tinha uma questão, um ambiente, uma questão física totalmente propícia a isso. Não é a internet que faz isso, ela auxilia isso. Ela auxilia um comportamento que já não está legal dentro de casa, ou dentro do trabalho, ou na vida, e aí sim a gente consegue observar. Estamos observando muitas crianças com problemas. Então, esse consumidor do futuro, que se fala muito, esse consumidor do amanhã, estamos preparando, a gente vê muitas marcas falar, estamos preparando a comunidade do amanhã, a era da atenção, é o quê? Falando muito com a criança. Não é a criança que compra sabão em pó, mas a propaganda de sabão em pó é lúdica para um convencimento já desse consumidor do futuro. Então, uma exposição em excesso vai sim proporcionar consumismo dentro de casa. Sempre o ambiente, o que faz a tecnologia faz por nós é super interessante, é ótimo, a internet é maravilhosa, ela consegue conectar pessoas que estão longe, ela consegue fazer um monte de coisas boas e gerar benefícios incríveis. Só que quando o tempo inteiro que não existem experiências no real, isso sim vai acabar dando ruim. Sandra, mais um exemplo aí de que um caso como esse, como a Maria Augusta falou, de 300, 400 selfies, não conseguiu aprovação e chega a esse caso extremo, né, de tentativa de suicídio, mais uma vez falando da falta interna, da falta do mundo presencial, do mundo real, que desencadeia isso, né? Só se deseja porque não se tem. É impossível desejar o que você tem. Isso é constitutivo do humano, né? Então, essa falta, ela é presente. E vai te mover no mundo, vai te fazer buscar para ter alguma satisfação provisória, parcial, bacaninha, daqui a pouco outro objeto para satisfazer. E isso é do humano, ninguém construiu. É assim, já veio assim. Agora,
O mercado, obviamente, se aproveita disso. Tem muitos profissionais fazendo 1000 pesquisas e tal, para ver como é que o negócio dele vai funcionar. Então, natural que se veja. Ela falou algumas vezes, a Maria Augusta, desculpa, ela falou algumas vezes de preparar o consumidor para o futuro. Claro que eu tenho que vender hoje, amanhã e depois e cada vez mais. Isso aí é um processo capitalista, né? E vai pegar essa coisa que já é anterior, a gente sempre olha antes, já é uma coisa que é nossa, essa necessidade de saciar, né? Afeto, e cola no consumismo. Agora, a questão é o que você vai consumir, né? Porque aí você tem também uma estrutura de poder determinando, né, via mídias, o que é o melhor para você, né? O que você deve desejar. Sim. E aí embota mais ainda. Ao invés de cada um correr atrás de como que vai suprir suas faltas com criatividade, inventividade, mais uma vez, tem um batalhão de pessoas passivizadas e direcionadas, porque tal e tal e tal influencer, ou o que quer que seja, usa tal produto assim, então esse deve ser o melhor. Aí, ao invés de eu me propor a fazer uma escolha e a testar e a criar alguma coisa, já está pronto, e de novo, assim, bota. Você cria aí uma massa planificada, com desejo embotado, né? E que diz que quando ficar muito rico, para poder gastar muito mais, vai estar extremamente feliz. Só que não vai acontecer isso. Exatamente. E falando mais uma vez de crianças, um outro problema que a gente tem aí também é a questão da pedofilia, né, Sandra? É um perigo enorme. Quando a gente vê aí Maria Augusta falando de crianças de 4 anos, antes de 9 anos, né, que a OMS recomenda que não se use telas, vamos dizer assim, antes dos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade, a gente já vê crianças aí, eu até brinquei anteriormente com a Maria Augusta, quase um Steve Jobs aí, eles já sabem mexer loucamente em redes sociais e nas tecnologias, e isso aumenta aí as chances de casos de pedofilia devido à exposição dessas crianças. É uma exposição num tempo precoce, antes de ter sido desenvolvido, por exemplo, um critério de escolha, que está cada vez mais embotado e padronizado. Então, essa criança ela tem acesso ao mundo e a informações que ela não tem capacidade cognitiva ainda para elaborar. Concordo plenamente que até os 9 anos não, ou de modo extremamente restrito, com acompanhamento pedagógico, como agora, na época da pandemia, né? Com acompanhamento de adulto, que é alguém para poder dizer onde é que você pode pisar ou não. Sim. Né? Sim, com então, certeza. Sim, essas crianças ficam mais vulneráveis, adultos mais vulneráveis, até a predadores afetivos, você vê como isso nos pega, né? A predadores afetivos, a golpes afetivos, né? A volta e meia a gente vê aí os Dom Juans que prometem mundos e quando você vai ver não é nada disso. Engana adultos, o que será com uma criança pequenininha? É verdade, né? É verdade. Agora, falando, como você bem tocou, da pandemia, é um assunto que a gente não pode deixar de falar desse momento que a gente está passando, que deixou as pessoas mais vulneráveis ainda, né? Porque a gente ficou mais tempo em casa, mais tempo com ansiedade, né? Com as questões internas bombando em todo mundo, né? E aí viu aí nas redes sociais, nos meios digitais, uma fuga, vamos dizer assim, para diversas questões. Mas também, Sandra, é importante a gente falar que esse período chamou a atenção para as doenças, transtornos mentais, né? Depressão, ansiedade, enfim. Isso acabou se falando mais ainda, né? Para ver quanta gente está passando, quantas pessoas estão passando por isso. Chamou a atenção para esses temas. Sim, eu vi também o contrário do que a maioria das pesquisas estão apontando. Eu vi gente enfadada, que não aguenta mais olhar. Então, aquilo que era uma fuga, rapidinho, peraí, deixa eu olhar aqui escondidinho debaixo da mesa, ou então na hora do café, dar uma olhadinha nas redes sociais, como se virou compulsório a coisa de reuniões, trabalhos, tarefas, tudo via internet, crianças não suportando mais olhar para a tela. Então, também aconteceu outra coisa. E um monte de gente presa numa casa,
né, por conta da pandemia, isolados, para quem pôde fazer isso, que nem todos puderam, você tem também, enjoa, né, o acesso total. Então, algumas pessoas começaram a olhar mais de perto, né? Essa criança que eu crio, que desde que nasceu e que mora aqui no quarto lado, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando online e de repente vai parar para tomar um cafezinho e ao banheiro encontra uma criança no meio do caminho e aí vai ter que falar. Isso durante 7, 8 meses. É verdade. O que houve é que as pessoas também teve isso claro, as pessoas não mergulharam todas assim, vou me perder na internet. Não. Houve também uma possibilidade de olhar um pouco mais, né? De ver o mundo em volta, de curtir a sua casa um pouquinho, para quem pôde fazer isso, né? E é importante, talvez, para as pessoas terem mais consciência de que um abraço é tão ou mais poderoso do que uma curtida, né, Sandra? Mais poderoso, muito mais poderoso. Tão rápido, né, ali também, apesar de a curtida ser rápida, mas um abraço, ele pode resolver muitas questões também. Até porque, primeiro, eu não sei se você quer me abraçar naquela hora, se eu quero ser abraçada, e aí no abraço tem a questão do encaixe, onde eu boto o braço, onde você bota, se vai ser mais apertado, mais quentinho, quanto tempo vai durar? E depois, olho no olho, foi bom, não foi, quer mais? O contato com o humano vai ter desacertos, e é tudo que o humano é. Ele tem furos, tem falta, que nos leva a ser desejantes, e nos faz criar possibilidades de satisfação. E é tudo que as redes retiram de nós, né? Que é justamente uma padronização de emoções, rostos, faces, como se deve amar, listas e dicas para viver um grande amor. São várias questões. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, o alerta feito, né, que essa é a principal questão, a gente alertar. Um momento que a gente passa bem delicado, porque é muita coisa acontecendo, né, a velocidade de informação, de tecnologia acontecendo, sendo desenvolvida é muito grande e a gente precisa desses alertas, né, dessas conversas para a gente tentar aí, vamos dizer, cair um pouquinho mais na real, literalmente falando, né? Muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Um beijo grande, Maria Augusta. Um beijo grande, Sandra. E muito obrigada a você também que acompanhou o nosso programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerj pelo nosso site e também nas nossas redes sociais. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo.